Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar de cinema, vamos falar sobre o Esquadrão Suicida. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, todo mundo bem? Todo mundo vivo? Eu sou o Vinícius e bem, estamos vivos, não fomos suicidas e vamos gravar sobre o Esquadrão Suicida de 2021, essa nova, reboot, continuação, remake, qualquer coisa que você queira chamar, esse novo filme da DC Warner que saiu agora não, né? Faz um pouquinho de tempo. Filme que chegou aos cinemas aqui no Brasil no dia 5 de agosto de 2021, lá nos Estados Unidos ele estreou um dia depois, dia 6 de agosto de 2021, e lá fora, né, ele estreia simultaneamente no serviço da Warner Bros, né, no HBO Max, simultaneamente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele chegou no dia 12 de setembro para as pessoas assistirem via streaming essa nova adaptação do Esquadrão Suicida para as telas do cinema, dirigida e escrita pelo James Gunn. Tem Snyder na produção executiva, viu, Anderson? Zack Snyder eu sei. E Deborah Snyder estão lá. É que agora o Snyder saiu da direção, saiu dessa coisa do roteiro, então assim, ele supervisiona os projetos, mas ele não dá mais aquele pitaco dele e vai falar assim, tá muito claro, bota mais escuridão, tá muito colorido, tira a cor e tal. Ele não dá mais esse tipo de palpite, nem nada. É pra perceber que realmente ele não deve ter palpitado em nada, né, nesse filme. Porque a escuridão é exatamente o que não existe, diferente de muitos filmes aqui do universo da DC nos cinemas, né? Mas bem, essa continuação, reboot, remake do Esquadrão Suicida tava sendo cantada a bola desde o sucesso, né? Porque apesar das críticas negativas do filme, o sucesso foi o primeiro Esquadrão Suicida, ele foi um sucesso de bilheteria, né? E em 2017 começaram já a relatar uma sequência lá, o Gavin O'Connor já tinha escrito um roteiro, né? Mas acabou não assumindo o projeto, e em 2018 a Warner Bros, enfim, contratou o James Gunn, obviamente usando com aquela história que o James Gunn foi demitido da Marvel, né? Tipo, o cara tá no mercado, vamos contratar o cara pra reescrever o nosso roteiro aqui, acabou assumindo também a direção, e depois a Marvel meio que deu uma arrependida e recontratou ele. Bem, história que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast e também meus amigos de bancada já conhecem, mas que aconteceu. O filme teve um orçamento de 185 milhões de dólares e é um orçamento bem alto, pra falar a verdade, principalmente pra um filme de PG-18, né, pra maiores. E, cara, o faturamento dele, por enquanto, até a gravação desse podcast, tá em 162 milhões de dólares, então ele não tá sendo um sucesso de bilheteria. Obviamente, a gente tá em tempos pandêmicos, mas o cinema já está voltando e ele já deu uma flopada, não uma flopada, mas ele não foi tão bem na semana de abertura nos Estados Unidos como a Warner Bros. Esperava. Mas, ao contrário do primeiro filme, ele tá sendo um sucesso de crítica, né? As pessoas estão falando muito bem do filme e a gente resolveu assistir e comentar aqui o que a gente achou desse novo Esquadrão Suicida. Então vamos começar. O que vocês acharam desse novo Esquadrão Suicida de 2021? Eu concordo com a crítica especializada que diz que esse filme é bom até a primeira hora do filme. Da segunda hora em diante eu parecia que tava assistindo outro filme, porque eu gostei. A primeira hora ela é muito bacana. Eu achei especialmente bacana porque ela traz de novo essa ideia da missão perigosa, porque tem que esclarecer o seguinte: o esquadrão em si não é suicida, a missão é suicida. Isso muita gente também não entende. E a apresentação dos personagens, ela traz os personagens, alguns personagens do primeiro filme, introduz outros. Ela faz finalmente um bom uso do Capitão Boomerang, que não é jogar boomerang, é ser atropelado por uma hélice de helicóptero. Isso eu achei sensacional. Ele foi extremamente útil nessa parte. Alguém tinha que ser atropelado e que bom que foi ele. Mas a primeira parte ela é legal, ela traz uma ação legal, ela traz umas piadas legais, mas a partir da primeira hora, que é quando tem aquele processo de calmaria pra gente aprender mais sobre aquela equipe, pra mim o filme se perde um pouco. Ele fica um negócio maçante e nunca volta o que foi a primeira hora. Então eu terminei o filme meio dividido. Putz, que filme legal, e depois tá indo muito longe demais. Dá pra ser menor esse filme. Eu gostei bastante do filme. Eu achei ele extremamente divertido, cara. Eu acho que o filme inteiro eu gostei
dele, sabe? Eu achei bem divertido. E o que me veio muito na cabeça é que ele não tenta inventar a roda, não tenta fazer um negócio absurdo. Ele é um filme de quadrinho mesmo, sabe? É aquilo, eu vou pegar esses personagens, vou colocar eles numa missão e ok, sabe? Ele não é o James Gunn não tenta inventar uma coisa que não tinha sido feita, sabe? E tirar alguma coisa da cartola, sabe? Não, ele funciona muito bem. E eu fiquei com aquela sensação, tipo, geralmente os filmes de heróis, assim, eu não tenho vontade de ver de novo, sabe? Esse filme eu fiquei com vontade de ver de novo, sabe? Porque eu gostei dos personagens, eu gostei da interação entre eles, tem algumas piadas que são muito boas, sabe? E a ação é um ponto que eu achei muito, muito bem feito e muito melhor do que o primeiro, em comparação, né? Em comparação com alguns outros filmes de herói, assim, também, sabe? Então, é que essa primeira hora, o que me agrada muito é justamente ela tem esse tom debochado até de autocrítica. Ela sabe que aquela é uma situação, o filme apresenta aquela situação ridícula e faz piada da situação ridícula. Isso eu gostei bastante. Mas, como eu falei, a segunda hora, as piadas passam a ser muito mais aqui. Olha essa violência estilizada, que bacana. Olha esse personagem aqui, ele vai explodir. Ai, que legal. E chega uma hora isso cansa. Particularmente me cansou bastante. Eu tava me divertindo na primeira hora do mas pra mim o filme se perdeu muito naquela cena quando eles vão resgatar, já dando spoiler aqui, lá no meio do filme, quando eles vão atrás do personagem do Rick Flag, que é uma competição idiota e eles estão numa vila ali matando todo mundo e eles não se deram o trabalho de pesquisar nada, saber quem era, saber o que tava acontecendo, pra chegar no momentinho final, ter o personagem lá que cospe o dedo de um dos personagens e aquele grupo que não sabe trabalhar porque eles estão intocados na mata, mas eles não ouvem barulho algum, quer dizer, não sabem o que estão fazendo ali. Então essa parte do filme eu já fiquei, puta merda, não tô acreditando. E pra mim o ponto principal do filme que o Everton falou é um filme de herói. O grande erro pra mim desse filme é tentar tratar os caras como heróis. A premissa básica desde o primeiro filme é: eles não prestam, eles são vilões, eles não são boas pessoas, e o filme tenta toda hora subverter isso. Até um personagem fala em seus momentos finais: e eu sou herói, tipo, ai, não, isso pra mim foi realmente, cara, eu consigo dividir o filme em duas partes e a segunda não me agradou nem um pouco. Cara, eu me diverti muito no filme, cara. Eu realmente achei ele... Eu também não concordo 100% com o Anderson na parte de que eu consigo dividir bem o filme em duas partes, assim. Eu gostei muito da primeira parte, assim como eu gostei da segunda parte. Mas eu vejo que o filme tem uns problemas de roteiro muito gritantes, assim, que você fala: calma, o que tá acontecendo? E por que isso tá acontecendo? Principalmente em relação à história que eles aprofundam depois da rebelião lá, da personagem da Alice Braga. Então, essa parte, ela é bem confusa no filme. E eu entendo confusa, ela não existe. Ela é qualquer coisa, tá ligado? Não, sim, exatamente. E por isso que tem muita parte... Assim, quando vai pra esse segundo arco, que é resolver essa história, ou então resolver essa história barra o antagonista, monstro e perigo iminente do filme, fica um pouco perdido. Mas em questão, assim, a diversão que o filme tava me entregando, ela se sobressai sobre esses problemas. Então, mesmo vendo os problemas e conseguindo identificar aqueles problemas durante o momento que a gente tá assistindo o filme, eu não me importava, não me tirava do filme. Aquilo eu continuava assistindo, continuava me divertindo, os personagens ainda estavam entregando muito do que eles estavam desde o começo. Eles têm os momentos cômicos bons, a ação é muito boa. O filme, se você pensar, o filme ele tem basicamente a mesma estrutura daquele primeiro filme do David Ayer. Sim, ele faz até referência, por exemplo, a cena do bar, tá ligado? Não só a cena do bar. A própria ideia do sanguinário ter uma filha remete muito ao primeiro. Claro, eles mudaram totalmente a abordagem, enquanto naquele é a coisa do pai carinhoso, que quer dar um futuro pra filha. Esses dois aqui não se dão bem de jeito nenhum. Mas outra coisa que me incomoda muito nesse filme é que o Vinícius tá falando essa coisa de diversão e etc. No terceiro ato, que é a grande batalha do filme, o filme perde toda essa característica que ele tinha antes, que ele tava apresentando ali de anarquia. É um terceiro ato muito sério pra tudo que foi apresentado até aquele momento. Parece realmente desconectado das 2 horas que passaram antes. E uma coisa que também e tem relação com o primeiro filme é essa ameaça global que eles têm que colocar no final do filme. Na primeira tem a magia lá, que é uma ameaça global, né? Eles têm que resolver tudo. E aqui também tem uma ameaça global. Apesar do Starro ser um monstro bem mais divertido e funcionar na tela, é bem legal
legal, mas eu acho que o filme não se encaminhava ou não precisaria de um monstro gigante pra concluir aquela história que tava sendo contada. Exatamente o meu ponto. A questão do Starro ser aquela criatura interespacial gigantesca com seus minions lá, seus esporos que dominam as mentes das pessoas, consciência coletiva, etc. Era grande demais pra proposta do filme. O filme dá a entender que era uma proposta menor e de repente vem um puta do monstro gigante e você fala, caralho, o que tá acontecendo? E de novo, eu acho que o grande vilão do filme, novamente, não é nem o Starro, e claro, não são o Esquadrão, porque eles são tratados como heróis ao longo do filme, e isso me incomodou. É de novo o ser humano, porque o Starro fala, eu tava de boa lá no meu planetinha e tal, e me tiraram de lá. O grande vilão do filme é os Estados Unidos. O grande problema do mundo é o ser humano, cara. O grande problema do universo é os Estados Unidos, dá pra dizer. Não, basicamente isso. Mas apesar desses pontos que... E outra coisa, uma coisa interessante também. A gente comentei aqui que é basicamente a mesma história, o Everton também concorda, acho que o Anderson também. Mas aí a gente vê a mão de um cara que tem mais consciência do que ele vai fazer. Logicamente, o David Ayer, ele falou, pô, meu filme foi picotado e tralá. Mentira, o filme dele não vai ficar bom se der a versão dele. Aquele filme não fica bom não, cara. Aquele filme não tem como ficar bom, é impossível. E você dá pro James Gunn, o James Gunn já vinha com trabalhos no universo dos super-heróis, Guardiões da Galáxia, o principal, é por isso que ele foi contratado pra fazer Esquadrão Suicida, porque ele veio de pegar super-heróis ou heróis de história e quadrinhos que não tinham uma popularidade muito grande e transformar em personagens muito populares no cinema e criar uma história interessante. Não tinha popularidade não, eles eram totais desconhecidos, cara. Era zero, né? Quem conhecia era quem lia Marvel. Quem no Brasil falar, eu conheço o Esquadrão Suicida, os Guardiões da Galáxia originais, tá mentindo, certeza, velho. Só se for rato de história e quadrinho, né? Cara que lê mesmo. Nem na época do filme os ratos de HQ que falam, caraca, essa equipe mega obscura lá dos anos 70 que, sei lá, se ouviu uma história, foi muito, ninguém conhece, mas chega aqui, nossa, hoje conheço. O Esquadrão Suicida original, conheço. Não, cara, a gente sabe que tá falando merda. E reconhecidamente ele fez um bom trabalho em adaptar o Esquadrão Suicida, em trazer esses personagens, em criar a popularidade deles, e a DC contratou ele pra fazer a mesma coisa com o Esquadrão Suicida que já tinha ganhado o filme, que não foi, que apesar da bilheteria e ser popular entre muitas pessoas, não foi um filme muito bem recebido, né? Mas o James Gunn também teve a vantagem de... Ele meio teve uma carta branca, né, da DC, principalmente por fazer um filme mais 18, né, cara? Total, e é uma coisa que ele gosta mesmo, né? Então, isso também ajudou muito a ele colocar a ideia da maneira que ele quis. E uma coisa que eu acho que o James Gunn faz muito bem também, e nesse filme ele faz especialmente bem, apesar de alguns problemas de roteiro, como a gente já comentou rapidamente, é colocar um monte de personagem e mesmo assim funciona. Eu não acho que, apesar de ter muito personagem no filme, eles são mal aproveitados. Mas eu não acho que o filme tem muitos personagens. Então. E principalmente quando 2/3 vão embora nos minutos iniciais, cara. Então, é legal a venda do filme, né? Com todos esses personagens que vão embora no começo. Isso é um ponto. Mas isso eu já esperava, sabe? Quando você vê os trailers, assim, você já espera que a maioria daqueles caras vão morrer, tipo, muito rápido. E eu achei muito legal como foi feito, sabe? Realmente pra mostrar que a missão é suicida, né? E ter matado o Capitão Boomerang na primeira cena, pra mim foi demais, sabe? Eu adorei aquilo, porque eu odeio o Capitão Boomerang, né? Eu odeio o ator. Então, eu achei ótimo que ele vazou rápido. Então, e pegou alguns atores que são mais conhecidos, que o pessoal esperava que continuasse no filme inteiro, tipo o personagem do Nathan Fillion, que vive aquele... TDK. O TDK, que é o cara que separa os membros. Eu rachei o bico, mano. É muito engraçado quando ele morre ali no começo do filme, Então, né? Ele não morre. Ele continua vivo, né? É verdade. Ele continua vivo, ele não morre. Quando ele separa os braços e começa a dar tapa nos caras, eu ri muito, mano. O próprio comediante lá, o Pete Davidson, que ele é do Saturday Night Live, né? Ele é um comediante bem famoso nos Estados Unidos, aliás. E também matou o personagem dele, assim, no começo do filme. E é bem... O Michael Hurke, cara. O Michael Hurke, exatamente, brother do James Gunn, também vem aqui. O filme começa com ele, com uma cena dele, sabe, jogando a bolinha e tal. Ele dá um destaque mesmo pro cara. Então, isso é uma parada que eu gostei, porque ele fala assim, começou com esse cara aqui, ele é tudo calculista, aí ele calcula onde jogar a bolinha pra matar o pássaro e tal. Aí ele é descartado logo de cara ali. Aí você fala, beleza, esse filme vai pra frente. E depois entra o poder dos roteiristas, porque nada acontece com o Sanguinário e com a Arlequina. Aí você fala, realmente, hein?
faltou coragem numa hora dessa dele peitar e falar, porra, tá vendo esse nome grande aqui no elenco? Vai morrer, irmão. Mas não teve. Então, esse tipo de coisa quebra muito a imersão dentro do filme. É o que eu falei, cara. Eu consegui gostar uma parte muito boa do filme e na outra parte essa empolgação me derrubou. Eu ainda não acho ele um filme ruim, propriamente dito, mas eu sinto que ele tá faltando, tá incompleto. Podia ter sido melhor. Eu acho que uma coisa que eleva, querendo ou não, é muito difícil você fazer um exercício de desconectar completamente, é a referência do primeiro filme. Mas isso é muito pelo utilizar os mesmos atores, dos mesmos personagens, né? Não tem como você falar, não, esse filme aqui é totalmente separado do primeiro. Não é, cara. Até porque eu acho que seria burrice a DC querer fazer um filme e falar, esquece o primeiro filme. Querendo ou não, ele já faz parte do universo, porque não faria sentido você ter, nesse filme, uma Arlequina que já vem sendo expandida daquele filme, de repente aquele filme não existe mais. Então essa Arlequina veio da onde? Então em relação a isso, eu não vejo um problema. E é uma Arlequina que funciona muito bem, né, cara? E principalmente, eu acho que é a personagem mais evoluída porque ela é o terceiro filme onde ela tá, e ela é a única que tem um filme próprio, onde ela conseguiu desenvolver mais, ainda que o filme dela não seja perfeito. E principalmente, é a única que tem um pouco da noção do ridículo, porque tudo pra ela ali parece uma grande piada, sabe? Ela vai bater nos caras e aí faz pose, faz dancinha e tal, não sei o que. Pra mim, ela combina muito mais com a carga do começo do filme do que a própria história, como ela vai girando e como ela termina. Porque no final, pra mim, a história do final não parece a história do começo. O tom, eu falo assim, o tom, sabe? O clima. Eu acho que é porque é a personagem que mantém o tom. Ela mantém o tom. A Margot Robbie, ela conseguiu criar esse personagem e ela consegue levar o tom do personagem, assim, pra todos os filmes que ela apareceu. E ela é a mesma personagem, assim. Ela é a mesma personagem, mas você percebe que ela tem as suas mudanças. Ela vai aprendendo com o que vai acontecendo nos filmes. Ela não é a Arlequina doidinha lá do primeiro Esquadrão Suicida. Você entende? Apesar de ser a Arlequina e ter essas maluquices dela, ela já é um pouco mais pé no chão. Ela já tem um pouco mais consciência das coisas. Isso pra mim é visível na cena em que ela vai lá com o presidente / ditador que deu o golpe de estado lá. E enquanto o Coringa era abusivo, aquela coisa, ela prova ali e fala, eu não quero mais isso pra minha vida, sabe? Eu aprendi a identificar esses sinais, eu não quero me envolver num relacionamento abusivo de novo. Então essa é a parte que eu mais gostei do filme, aliás. Toda essa parte do cara dando um puta discurso, que não sei o que e tal. E eu pensei, bom, a Arlequina vai embarcar na dele. Na hora que ele falou em matar a criança, a Arlequina foi lá e deu um tiro nele. Falou, eu sinto muito, seu negócio no meio das pernas é muito bom, mas matar a criança, tudo tem limite, né, irmão? Eu gosto que ela ela vem aprendendo com os filmes. Ela vai criando os códigos dela, e o filme dela é uma puta evolução pra ela de entender também a questão do companheirismo e tal, e de, apesar de ser uma vilã, teoricamente, um anti-herói aqui, como a DC quer construir, tem toda uma carga de personagem que é bem equilibrada e, tipo, ela vai levando durante os 3 filmes até aqui, e com certeza os outros que virão que ela vai participar. Que é uma personagem bem destacada, não tem como negar, porque é a única personagem que... Porque o filme é diferente do filme anterior, que também fazendo uma comparação, mas só pra você ter uma ideia, né, como você pode montar melhor. Esse filme, ele não fica enrolando pra reunir o time lá e pra missão. No primeiro filme demora pra caralho. Tem aquela ceninha, aí aparece na tela, tipo MTV, o nome do personagem, e não sei, meio patético agora a gente pensando nisso, né? Nesse filme não, reúne rápido, mostra, vai pra ação. E a Arlequina é a personagem que sobrevive desse primeiro Esquadrão Suicida, que vai pra ser abatido, e tem um arco todo ali no filme que ela tá sozinha até ela se reunir com o outro grupo, né? Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente. Isso é suicida. Pois é, o nosso lance é esse. Bem, então vamos falar desse grupo de personagens, né? Porque a gente tem os personagens que a gente comentou rapidamente, os que são descartados no começo, mas tem os personagens que vão participar. E, apesar do Will Smith não ter voltado, o Will Smith voltou de alguma forma, né? Porque o Sanguinário, que é vivido pelo Idris Elba, era pra ser o Will Smith, né? Todo mundo sabe disso. Tipo, se eles fossem usar o mesmo vilão, dava pra usar, tá ligado? Mas aí eles preferiram usar um outro personagem pra mudar um pouquinho, sabe? É um outro personagem peronomúltiplo, porque tem as mesmas habilidades ali, de arma de fogo, que não sei o que, aquela coisa. Então só realmente... pra mudar a cara, sabe? Pra mudar. E principalmente, querendo ou não, o grande chamariz desse filme são Idris, o mão da porra Elba, e Margot Robbie, porque são os 2 grandes nomes do elenco, junto da Viola Davis, claro.
que eu achei ela um pouco perdida até nesse filme, mais até do que no primeiro. Mas o personagem dele... É só por trazer mesmo, eu acho que eles porque trouxeram ela é a grande a pessoa que une todos os grupos, Esquadrão Suicida, que não sei o quê. Ela é do projeto Cadmus, do governo, aquela coisa toda, é a chefona, é a única pessoa que peita o Batman e etc e tal. Mas, no geral, cara, isso... Eu até gostei do personagem, achei legal aquela coisa de ser um puta cara gigante e ter medo de um rato. Isso acabou gerando cenas engraçadas, eu achei. Mas ele é um personagem que é aquela. Aí tem todo aquele arco. Eu não sou um líder, eu não sou nada, eu não sou ninguém. De repente ele é o grande herói do final do filme. Quando ele entra no filme, dá pra ver que a construção dele vai ser essa, né? A construção heróica, sim. A construção heróica, o cara tem conflito com a filha e posteriormente vai fazer alguma ação que vai fazer essa redenção dele. É o filme que ele é um personagem que é construído dessa maneira. Ele quer tratar bem a caça-rato porque ele não tratou bem a filha, essas coisas, tá ligado? Sim, exatamente. É aquele personagem que, assim, não me incomoda, mas também não me acrescenta nada, sabe? Ele tá no filme. Ele é um cara, tá ligado? Ele é um cara. E por ter características tão parecidas com o pistoleiro lá... Pistoleiro, acertei o nome do personagem, né? Do Will Smith no filme anterior. Né? Você fica com essa sensação de que você já viu aquilo, né? Então isso eu acho que atrapalha um pouco pra você ainda comprar mais a ideia do personagem. Mas ele tá lá, não atrapalha. Mas aí sim, um personagem que talvez seja o terceiro nome, assim, mesmo porque vai ser o personagem que vai ganhar um spin-off em série no HBO Max, também criado pelo James Gunn, é o Pacificador, o Peacemaker, vivido pelo John Cena, que é um dos personagens que a galera mais curtiu, assim, posteriormente. O que vocês acharam desse personagem? Vocês gostaram do Pacificador? Eu, pessoalmente, não gostei muito não, cara. Pra mim, não fede nem cheira, tá ligado? Eu achei que ele ia ser alguma coisa mais, sei lá, sabe? Mais metódico, mais padrão, assim, não, eu vou seguir essa regra desse jeito, mas no final não era, sabe? Ele parecia muito mais um outro Deadshot, um outro Sanguinário, um outro cara, tá ligado? Quando a galera... Ele é só um maluco. Quando a galera tava comentando do filme, assim, antes de eu assistir, eu achei que ele era mais maluco. Mais maluco do que ele é no filme. Exatamente, eu também tava esperando isso. Mas tem uma diferença. Eu tô entendendo. Você tá falando assim que talvez ele pudesse ser aquele maluco que faz as coisas sem pensar, não sei o quê. E na verdade esse é um maluco psicopata. Sim, exatamente. Não, sim, não é nem tipo um cara que faz as coisas do nada, assim, não. Eu tava imaginando um cara muito metódico, assim, sabe? Realmente psicopata mesmo, mas pra mim não atingiu o que eu imaginava, tá ligado? Que pintaram pra mim, sabe? O que eu curti, e pode até parecer uma heresia, foi a escalação do John Cena pra ser o Pacificador. Porque é isso, o personagem não tem muito o que fazer, não precisa atuar, escala alguém que não atua. Combinou o John Cena, querendo ou não, ele tem um bom tom de comédia, assim, ele é engraçado. O personagem dele, assim, tem boas piadas durante o filme, ele uma das melhores piadas pra mim do filme é ele que faz, cara. Que é quando ele tá falando com o Homem das Bolinhas lá, ele fala, o Norman Bates, o que você tá falando, velho? A gente vai andar com o Norman Bates aqui, velho? E eu achei que o personagem também, e quando eu falo louco também, eu também achei que ele tinha um tom de comédia mais acentuado, assim, sabe aquele cara que quase todas as frases do filme vão ser uma piada? E não é bem isso, né, que acontece. Ele tem também a missão dele, ele é o pacificador porque ele faz tudo pela paz, né, teoricamente. Né? E isso vem desde as HQs, ele é a grande ironia com os próprios Estados Unidos. O uniforme dele é o branco, vermelho e azul, igual aos Estados Unidos. Ele é o pacificador, não no sentido de alguém que vai apaziguar as coisas, mas é alguém que, assim, você tem um problema, a gente elimina pelo bem comum. É meio como os Estados Unidos agem com o resto do mundo, sabe? Sim. Até aquele país ali que tá em guerra, eu vou ali levar a paz e um pouco de democracia pra eles, em troca eu trago um pouquinho de petróleo, sabe? É bem isso que o pacificador é a crítica pior. Ele não é uma crítica velada, ele é uma crítica explícita ao modo de vida de governo e de ação de vários governos dos Estados Unidos. E muita gente acha que, é lacração e tal, é a pessoa que não entende o que ela tá lendo e nem o que ela assistiu, sabe? Sim, com certeza. E nesse ponto funciona bem, né? Que não acredito que todo mundo tenha pegado essa ideia, né? Mas é uma ideia muito bem mostrada no filme, né? Não, o modo como ele se refere aos outros, aos cidadãos de Corto Maltese, é justamente a visão do estadunidense perante os países latinos, cara. Eles são um país latino, ele pode chegar lá e fazer qualquer coisa, sabe? É esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o personagem funciona. Eu queria que ele tivesse sido justamente mais escrachado, mas ele é só aquele cara assim, eu sou bruto e eu faço as coisas mesmo e é isso aí. E também uma coisa que eu achei que podia ter tido um pouco mais é o personagem em ação. Porque a ação
resolução definitiva dele é naquela cena que ele mata sem querer o grupo que não deveria ter matado. Posteriormente, ele vai ter uma briga lá com o Rick Flag e... E essa cena eu acho muito boa. É isso, né? É, só isso. Ele não tem outra né? cena de ação. Ele não tem muita cena de ação mesmo. Não, o grande embate, que eu vou ter aqui. A rixa dele com o Sanguinário podia dar alguma coisa legal. E não, é só Sim. aquele show-off. Um mata de um jeito, outro mata do outro, um bota fogo, dá um tiro na cabeça e tal. Eu acerto o centro. Eu acerto mais no centro ainda. Mas como? Com balas menores. Aí no final, o que o personagem do Idris Elba faz? Mas como? Aí ele acerta o tiro no pacificador. Mas como? Small bullets. Bala menor. Sabe? É um tipo de coisa que assim, você constrói, chega e não tem o que apresentar porque tudo já tá lá, a gente já viu. Só promete e não entrega. Relacionado ao Sanguinário, o Everton chegou até a comentar da Caça-Ratos, né? Que também é uma personagem que também tá nesse time principal, que tem essa habilidade de controlar os ratos. E, bem, o que vocês acharam dessa personagem? Ela tá ali pra fazer justamente isso que a gente comentou, né? Propor uma redenção ao Sanguinário. Basicamente isso. Eu gostei da personagem. Eu achei que ela funciona pra aquele grupo, sabe? Ela é meio que aquele ponto que não tá encaixado de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo tenta criar um laço entre os caras. Principalmente com o King Shark lá, com o Tubarão e com o próprio Sanguinário, né? O papel dela muito mais é justamente ser essa pessoa que tenta trazer um pouco mais de humanidade pro resto do grupo como um todo. Pra que quem tá assistindo veja que o grupo não é só composto por um monte de gente cretina. Porque apesar de tudo, ela isso que eu acho bizarro. O crime dela não foi propriamente assim, caraca, é um crime de escala nacional, de alta periculosidade. Não, cara, ela tava roubando os negócios lá com os ratos e de repente vai pra uma prisão de segurança máxima e tal, não sei o que, mas enfim. Comparado com o resto do grupo ali, cara, ela é literalmente nada. Assim, em termos de criminalidade, ela não é nada. Mas ela é colocada ali, claro, pra fazer esse papel dentro da história. E pra mim, ela parece muito justamente o Batman baixo orçamento, porque ela não tem o poder de controlar os ratos. Ela usa um dispositivo, ela tem uma tecnologia que exerce esse controle sobre os animais. Gera uma cena legal no final pra mim, mas aquela. Eu acho que talvez o filme pudesse rodar sem ela, honestamente. Mas ela não me desagrada também. Apesar dela ter um bom destaque, né? Sim, exatamente. Principalmente no arco final do filme, né? Eu gosto muito da cena onde eles estão indo pro bar e vai contando a história dela, porque não é a porra de um flashback. É muito legal que eles estão no tempo presente e a história vai passando nas janelas do ônibus, cara. Eu ia falar isso, cara. Eu achei essa cena muito legal, muito bem feita, como ele montou esse flashback, mas ao mesmo tempo que tá caminhando a história, não é? Ele não para a história, né? Não precisa tirar a gente daquele momento e jogar a gente lá pra história dela. Coisa que depois no final ele quebra. Ele traz uma cena com flashback mesmo. E por isso que eu falei que esse filme, pra mim, ele parece um na primeira parte e parece outro na segunda. Não sei se tá claro isso. Tá. Eu acho que isso é perceptível até durante o filme, mas assim, não achei tão escancarado a diferença. Tem gente que não se incomoda. Eu, particularmente, me incomodo com isso. Uma coisa que eu acho que, assim, que talvez seja um dos motivos que você tem essa sensação, eu acho o filme muito longo. Eu tive essa sensação que o filme demora. Demais, cara. Eu tive chegou num momento... Que eu acho que... Teve uma sensação que eu achei que aquele arco final tava muito grande. Falei, tá bom de acabar já, né? Tem uma parte do arco final que... Foi todo... É aquela coisa. Eles vão construindo o clímax, aí entra, corta, pra mostrar o que tava acontecendo em paralelo no outro grupo desde o começo. Aí tem que fazer toda a escalada de novo. Honestamente, pra mim, chato. Chegou num ponto que eu tava assistindo o filme e falei, cara, mas esse filme tem 5 horas de duração, cara, e porque não andava o negócio ali. Eu tive essa impressão. Que o arco final é um pouco arrastado. Bem, vamos fechar o grupo só pra gente fechar e comentar os personagens. O Tubarão Rei, o Everton comentou rapidinho, que tem essa relação. É o personagem computação gráfica aqui da história. Ele é tipo o monstro lá do primeiro filme, que eu nem lembro qual é o personagem. Crocodilo, não. Enfim, não lembro agora o nome dele. Mas o Tubarão Rei aqui, que é dublado e tem a sua voz feita pelo Sylvester Stallone. Vocês gostaram do Tubarão Rei, assim? Personagem assim que é basicamente o alívio cômico. O alívio cômico, É quase o Groot, né, cara? Exato. É o Groot do Esquadrão Suicida. O James Gunn tinha que colocar alguém. Porque ele tem aquela mentalidade infantil até, sabe? Eles botam muito essa ideia, pelo menos eu entendi dessa maneira, né?
Principalmente aquela questão de, vamos ser nosso amigo, não sei o que e tal. E tem até uma cena que eu acho bem interessante, até quando ele encontra lá os bichinhos no aquário e tal. Pô, sim, aquilo me lembrou o Groot muito, sabe? Verdade. Mas tá vendo? É outra parada que eu não entendo. Tá todo mundo na ação e ele tem tempo pra ficar lá olhando os peixinhos, bonitinho, fazendo dancinha. Só faltou ele mandar o Baby Shark ali, né? Só se ele não tem essa noção de quando perigo ele tá. Mas eu acho que tem, sim. Dá pra você entender que sim, não, então, tem noção de que ele tá numa missão, de que ele tem que ele criou um senso de amizade, querendo ou não, com aqueles personagens daquele grupo, né? De querer claro, ajudar. Quase depois de engolir a caça-rato, né? Sim, isso é o instinto animal sendo maior, né, no caso. Mas depois ele consegue entender. Então, exatamente. Ele não é mau. Ele só tá seguindo o instinto dele. Afinal, ele é um tubarão, porra. Sim, mas eu entendo por que não participou do filme inteiro, porque 2 personagens direto de computação gráfica, eu acho que o orçamento ia ser muito maior. Mas eu gostei da Doninha, cara. Eu achei a Doninha tão esquisita, mas tão legal. Eu acho que ia ser bem legal se ela tivesse num filme, assim, direto. Mas o tempo que ela aparece eu já achei legal. Que ela é muito freak, ela é muito estranha. E ela seria bem legal participar do filme, porque ela é a cara do grupo Esquadrão Suicida, como o James Gunn tá pintando aqui nessa versão dele. Mano, mas é porque a primeira cena já é muito boa, que ela quase morre afogada, tá ligado? Tipo, é muito escroto isso, é muito bizarro, velho. Exatamente, cara. É muito legal. Quando que ela vai ser convocada, né? Eu não sei que personagem olha pra trás, ela tá lambendo, assim, a cela, né? O vidro da cela. O próprio Sanguinário, né? A cena do Sanguinário, exatamente. Eu falo, o personagem é bem legal. E quando ela vai aparecer de novo lá no final, eu acredito que talvez ela ainda tenha uma chance. Tem, porque ela tá viva, né? Sim. Outro personagem desse grupo é o... Agora eu esqueci o nome dele. É Bolinha que eles chamam durante o filme? É Bolinha mesmo, né? Polka Man que eles chamam. É o Polka Dot Man. Polka Dot Man, Andrew Queen, não é? Assim. Que é vivido pelo David Dalmastian. E, bem, é um personagem legal também, né? Também é um personagem, assim, que é pra fazer tímido, introvertido totalmente, né? E pra fazer um contraponto total ali com os outros personagens ali do grupo, principalmente o Peacemaker. Eu gostei dele, cara. Eu achei que ele tem umas partes muito interessantes. Esse negócio dele, que ele só consegue ver a mãe dele, tá ligado? É muito bizarro. E ele toda hora faz umas piadas meio assim, eu querendo matar a mãe, tá ligado? É muito bizarro isso. Eu gosto bastante a cena dele dançando lá, se introvertendo. Onde ele tá realmente tendo um momento de curtição e daqui a pouco corta, é tudo a coisa, ele vendo a mãe dele e todas as mulheres ali, é muito creepy isso, cara. E justamente com a esquisitice do personagem, né? Porque sim, a grande coisa é, qual que é o poder desse cara? Ele joga bolinha nas pessoas? É isso? E aí quando a gente descobre o que essas bolinhas fazem, aí o negócio fica sério. Sim, o poder dele é bem legal, o efeito visual no filme é bem legal. Eu achei bem legal o poder dele. Também. Pô, cara, eu acho muito maravilhoso que ele literalmente vomita arco-íris, cara. Sim. E ele é um cara que ele meio que se importa com os caras. Mano, ele é o único que se importa com o Milton lá, né? O Milton. Quem é Milton? Cara, é muito bom essa cena, velho. Essa cena aí eu achei muito boa, cara. Não, é bem legal. É engraçado, né? Esse tom de comédia, essas piadas bem colocadas, querendo ou não, o James Gunn, a gente já viu alguns Guardiões que ele fazia boas piadas, aqui ele consegue colocar também, podendo fazer piadas mais adultas, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que eu ia falar. O trailer, ele traz praticamente todas as piadas meio assim, mais pesadas, sabe? No filme, não, as piadas funcionam melhor, sabe? Eu achei que ia ter ia ser muito carregado o filme com isso, mas no final não é, cara. O filme é mais, além das piadas, eu achei o filme mais violento do que eu esperava. Também. Eu achei que o filme ia ser, tipo, eu sabia que era PG-18 e tal, mas o filme, ele é explicitamente violento, né? Ele tem cenas bem violentas, ele não economiza nessa parte. Exatamente, mas chega uma hora que aquilo é justamente só por força visual. Não tem apelo dentro da história, aquele monte de violência estilizada que tem. É tipo, o James Gunn, eu posso fazer, eu vou fazer. É tipo isso. Tanto que tem uma parte solo, como a Arlequina tem um papel assim mais destacado, não na história do filme, mas ela tem um momento ali só dela, porque a personagem, a Margot Robbie, é uma das principais personagens do universo da DC nos cinemas, eles têm que dar um destaque lá, merecido. A cena dela de batalha, eles não apelam pra essa violência gráfica, né? Eles usam lá aquela referência das flores, e é uma cena muito bonita, aliás, eu imagino que o cinema deve ser, tipo, incrível de ter visto aquela cena, e é muito referência ao que apareceu no próprio filme
filme dela, né? Que era aquela monte de glitter e purpurina nas batalhas, né? Sim, de boa. Essa é uma das melhores cenas do filme, pra mim, essa parte da Arlequina. E não só por efeito estilizado e tal, mas a coreografia de luta dessa cena é muito foda. Quando ela pega a lança, nossa, velho, eu falei, caramba, isso tá muito bem feito, sério. Foi bem legal. E isso, pra mim, é uma lição importante de como você mostrar a característica, como um personagem enxerga o papel dele dentro da história, sem exatamente falar assim, a Arlequina tem uma mente meio infantil, então ela vê as coisas bonitinhas. Não, a gente entende que todo aquele monte de flor, de pássaro, aquele monte de coisa voando, é como ela enxerga a situação. Sim. Exatamente. É como a Arlequina entende o que tá acontecendo. Porque pra gente, a gente sabe, ela tá estraçalhando todo mundo. E aliás, ela luta pra um caralho nesse filme. Enquanto os outros personagens, beleza, é sangue e tal, mas pra ela é tudo uma grande brincadeira. E muitos desavisados, ou então, sei lá, não sei, poderiam não relacionar e falar assim, puta, mas que merda é essa? O que tá saindo não, isso não é ser desavisado não, cara. Isso é ser... Isso é ser limitado na hora de interpretar o que tá assistindo. Então, mas aí muita gente pode pensar assim, né? Cara, só eu espero, por conta disso, eu acho que num próximo filme vai ter uma cena parecida com essa, ela vai quebrar a quarta parede e falar, olha, é que assim, é como eu vejo, tá, gente? É porque eu tenho essa mente mais de criança, então pro filme falar que, eu tô no meu mundinho aqui, tá, gente? Mas eu sei que eu tô matando as pessoas. Só falta isso, cara. É bem por aí. E só pra completar o time de personagem que não é novo, que já vem lá, que é o comandante, vamos dizer assim, né? O Rick Flag, né? Bucha de canhão, né? Sim. Que Amanda Waller, que mulher filha da puta, hein, velho? Essa é... E ela tá ela parece pouco, mas tá num nível de filha da putagem muito alto, né? Porque, novamente, a gente força com o grande vilão do filme é os Estados Unidos, né? Ela é o Peacemaker é a persona dos Estados Unidos ali na missão, e ela é a persona do político / comandante ali, que manda pra guerra e foda-se, né? Vai resolver o meu problema ali, porque os Estados Unidos é perfeito e intocável. E nós podemos jogar bombas nos cortomaltenses, que, vamos dizer a verdade, os cortomaltenses pra mim não, mas ele é exato. Eu vou até assistir de novo Mercenários 1, porque eu acho que é o mesmo país. É o mesmo comando pra matar, tá ligado? Todos esses filmes que acontecem em algum país da América do Sul, é isso, cara. Exatamente. É a mesma coisa, exato. De novo, é aquela coisa, como os Estados Unidos enxergam os outros países da América. Eles acham que nós somos os Estados Unidos da América, mas eles esquecem que tem outros países na América e que não falam inglês, principalmente. Mas e aí, pra mim, também, surge um outro problema do filme, que a Amanda Waller tem toda essa coisa, uma missão ultra secreta e tal, não sei o que. O bichão sai da jaula. Não, deixa ele aí. O mundo inteiro vai ver que tem um bichão aí, mas tá de boa. Sai daí. Caralho, sabe? Cadê a ideia dela de segredo? Ela enfiou aonde isso? Exatamente. Me incomodou muito, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. É um buraco gigante nesse roteiro. Não, e voltando do Rick Flag, eu acho que ele funciona um pouco melhor nesse filme do que comparado ao primeiro, né? Mas... e no final, mas pra mim ele ainda não atinge um papel de destaque. Nesse filme ele tá muito mais como um coadjuvante do que o líder da equipe, né? E aí eu vou ter que falar uma coisa que vai pegar muito mal pra mim, no caso. Já até imagino que seja. Eu gostei dele nesse filme, cara. Você gostou do Joe Kinnaman atuando nesse filme? Exatamente, cara. Porque justamente como o Everton falou, dessa vez ele não é o foco. Ele é do elenco de apoio ali. Anderson, isso tá gravado, tá? Isso vai... tá gravado, claro. Isso vai pro ar, né, cara? Então então não tem como você voltar atrás. Não, cara, minha palavra não faz curva, que fique claro. Então eu falei, eu assumo que eu falei. Mas, de novo, eu gostei porque justamente ele não é o foco. Então, dessa vez, ele não precisa ter essa importância toda, ainda que ele a tenha no filme. E essa coisa dele, de novo... É como o James Gunn falou, que a Caça-Rato é o coração do filme. O Rick Flag desse filme, dessa vez ele é o cérebro do filme, sabe? Ele entende que a missão dele tem que ser feita e ele tinha uma causa boa. Eu gostei dele nesse filme. Até realmente lamentei a morte dele, cara. Principalmente na disputa com o Peacemaker e tal. É uma luta bem legal, luta deles, filmada pelo capacete do pacificador, eu acho muito da hora. Sim, foi uma escolha muito acertada, né? E que o James Gunn e o pessoal que coreografou as batalhas e tal, e a ação do filme, eles mandaram muito bem, que eles conseguiram fazer diferentes formas de gravar a batalha. Aquela primeira que eles invadem lá e matam
por engano, o grupo da personagem da Alice Braga, ela é bem parecida com os filmes mais modernos de ação ali, John Wick, essa galera que tem essa ação mais estilizada, rápida, que as coisas estão acontecendo muito bem coreografada. E tem a parte da Arlequina, que é aquela mano a mano, ou ela mano a mano, não, né? Ela contra vários capangas, assim, é uma outra maneira de filmar a batalha. Tem essa batalha do Rick Flag com o Pacificador. Então são maneiras diferentes dentro de um grande filme que funcionam todas muito bem. Então, essa batalha dele com o Pacificador eu acho muito legal, que é realmente a cena de trocação ali, que você sente cada pancada que eles estão trocando, cara. Eu gostei bastante dessa cena. Sim, funciona muito bem. Um personagem que a gente pode comentar que também tem um grande destaque no filme, não sendo do grupo principal, agora falando deles, tem o personagem do Peter Capaldi, que agora eu esqueci, é o The Thinker, mas como comentar em português? Pensador? Geralmente é o Pensador, né? Que é um personagem assim que ele não é nem antagonista, nem protagonista, nem mocinho, nem vilão, ele tá ali porque ele é um meio pra chegar na missão, tanto deles, quanto era controlado pelos corto-maltenses lá, o lugar que guardava o monstro. Ele é só o grande cientista louco da parada. Exatamente, ele é o cientista louco. Louco até demais. Funciona fazendo o cientista louco, né? Tipo, é um personagem que tá ali, aparece e tal, tem os seus momentos engraçados e funciona, tá ali, funciona. Também não tem um destaque muito grande, mas também não atrapalha. Eu acho que ele tem a melhor piada do filme, cara. Quando a Arlequina fala pra ele, eu vou enfiar esse rato, não sei o que lá, talvez você não vai gostar da minha resposta. É verdade. Quando eles pegam ele pela primeira vez, né? Faz o sequestro lá. Eu falei, caralho, essa foi da hora, cara. Essa foi muito boa. E como eu completei rapidamente, cara, eu acho que a personagem da Alice Braga, infelizmente, é um desperdício nesse filme. Cara, não existe praticamente. Ela vive a Sol Soria, que é uma líder rebelde ali pra eles tomarem de volta genérica até a última, né, cara? O governo corto-maltense ali, que vai... quando aparece no primeiro momento do filme, parece que eles vão ser aliados, né, do grupo do Esquadrão Suicida ali, do grupo principal que tá indo fazer essa missão, mas pra mim a parte mais quebrada do roteiro é a utilização desse grupo mercenário e dessa personagem, cara. É impressionante como ela entra, mais genérica que tudo, tal. Alice Braga é uma ótima atriz, entrega ali o que tem que entregar, o que ela pode entregar de um personagem tão genérico, e simplesmente eles descartam a personagem dela, o grupo dela, tudo que eles têm ali pra entregar, e vão jogar ela lá quase no arco final, ali perto do final do filme, mas também que não tem muita utilidade pra ajudar na resolução final. Então é um personagem assim, que é genérica de tudo, e é muito problemática a história dela dentro do filme, como eles utilizam a personagem dela no filme. Eu literalmente lembro dela em duas cenas só, que ela tá lá com o Rick Flag lá, que o Rick Flag tá machucado, os caras chegam lá e mataram todo o grupo dela, e depois quando ela chega pra matar os caras, os líderes lá do governo. É isso. E sim, são exatamente as duas cenas. Mas é isso. Talvez ela apareça no final lá falando que... ela aparece no final lá falando... quando ela chega lá, agora a gente vai tomar de volta o governo. Chega lá na sala do presidente, do general, qualquer coisa assim. É isso. É uma pena, né? É um desperdício. E também o problema de roteiro muito grande tanto a parte rebelde quanto a parte dos militares. Porque aqueles militares ali, eles poderiam ser muito bem utilizados, não por uma construção de história, mas de bucha de canhão mesmo, para os personagens lutarem, né? Que não são usados, basicamente. Não tem... Pelo menos eu não lembro de confronto deles matando, tipo, do grupo lá do esquadrão, matando esses caras, só a Arlequina. Mas é o que acontece. É exatamente o que acontece. E aqui no filme eu também vejo talvez seja um problema que seja até parecido com o que a gente comentou, pelo menos que eu lembro que eu comentei no Viúva Negra, que é essa grandiosidade do arco final desnecessária. Assim, quando chega a parte final, então, que os caras decidem, o que sobrou do esquadrão decidem lutar contra o Stavron, eu fiquei pensando, caralho, velho, tipo, esse grupo não tem poder pra lutar contra aquele bicho, sabe? Eu acho que é um vilão muito deslocado, sabe? Funciona, eu acho legal o vilão, o visual do personagem e tal. Quando ele aparece, que o cara fala, porra, um kaiju apareceu, tá ligado? Mas, cara, kaiju, velho. Cara, mas é muito descolado, realmente. Porque o personagem é maneiro, né? O Star é um personagem, assim, visualmente ali, bizarro, maneiro. Logicamente, um personagem super colorido, que tem tudo a ver com a proposta do filme, mas talvez não tenha muito a ver com a proposta visual, mas não tem a ver com a proposta visual, mas não com a de roteiro, de história que eles estavam querendo contar. E assim, ele morre de uma maneira muito idiota, muito simples,
eu achei, sabe? Só que a cena da morte dele é visualmente muito legal, muito bem feita, muito bonita, tá ligado? Uma coisa que a gente tem que comentar é que o primeiro filme ele se baseia muito em maquiagem, né? Tanto que, se eu não me engano, ganhou o Oscar de maquiagem, né? No ano disputou. Não esquecemos disso, Esquadrão Suicida tem o Oscar, o anterior, né? Esse filme ele tem muito mais efeito especial. A maquiagem é boa, funcionante e tal, mas o efeito especial é muito gritante, né? Característico, tem um personagem que é de computação gráfica direto e o filme entrega na computação, assim, no efeito especial. Tá funcionando muito bem. Os 185 milhões de dólares, que é o orçamento grande do filme, ele foi bem feito. E a gente dá pra ver que uma boa parte é pro arco final do filme, né? Sim, e funciona bem. É que nem eu falei, a cena final da morte do Stallone lá, quando a Arlequina entra, eu achei uma cena visualmente, ela é ao mesmo tempo nojenta e bizarra e bonita, tá ligado? Com os ratinhos flutuando lá, eu achei interessante, sabe? E uma coisa assim, só pra pegar esse gancho, Everton, que eu acho que funciona muito bem, que apesar da grandiosidade e tal, de eu não ter curtido essa quebra tão grande, toda a geografia da cena, como ela é montada, tudo que acontece na cena, mesmo no prédio caindo, eles em escombros e tudo mais, é tudo feito de uma maneira que você consegue entender tudo que tá acontecendo. Pra mim foi muito bem gravado, você consegue entender onde os personagens estão, pra onde eles estão se movimentando, o que tá acontecendo ali naquele ambiente. Isso foi muito bem feito. Isso sim. Isso não tem como falar. A gente pode até apontar as questões do roteiro e tal, isso sim, mas tipo, a questão da ação, como é feito, esse filme é muito bom, sabe? Não, visualmente ele é realmente muito bom. Mas, de novo, a minha crítica sobre o filme é justamente a condução da história e algumas coisas de roteiro que, cara, querendo ou não, impactam bastante na experiência que a gente tá tendo. Porque o filme não se sustenta, nenhum filme se sustenta só com um desses elementos. Geralmente um filme, quando a gente fala que ele é bom e ele é marcante, é porque todos eles trabalham em harmonia, eles funcionam como um todo, eles se apoiam. E pra mim, esse filme ele é muito capenga, sabe? Você tem uma parte espetacular visualmente, mas todo o resto é tudo ali, sabe? E não tá perfeito. Bem, vamos pras nossas notas, então? Acho que é isso, né? Deu pra gente comentar bastante do filme. Comentamos ali os personagens principais, muitas cenas, muitas coisas que a gente achou. Então vamos dar nossas notas de 0 a 10. O quê? Quem tem uma ideia brilhante pra isso? Bombas na cabeça? Não, né? Porque isso pode no começo. Pior que eu tinha pensado em uma quando eu tava vendo o filme e esqueci de anotar. Então vai de bombas explosivas mesmo. Bombas explosivas é ótimo, né? Bombas na cabeça do esquadrão. E vamos, de 0 a 10. Não, pensei numa coisa aqui. Já então que a caça-rato é o coração do filme, quantos ratos a gente dá pra esse filme? Pronto, de 0 a 10 ratos, Everton. Eu acho que um 8... Ele consegue encaixar um 8, cara. É que nem eu falei, é um filme desses de heróis, de quadrinhos que eu curti, que eu acho que eu assistiria de novo, sabe? Não é aquele que eu assisti, esqueci, ok, sabe? Anderson? Eu já sou do contraponto justamente por tudo que eu já citei aqui, que se fosse um filme uniforme na sua primeira metade, inteiro como ele é na primeira metade, pra mim eu teria uma nota perto da do Everton, mas essas coisas de furo de roteiro, o abandono, o terceiro ato muito longo, o abandono da própria narrativa e da própria estrutura do filme no trecho final me desconecta muito do filme. Eu dou um 6 porque não é um filme ruim, ele tá ali, mas vai pra recuperação, sabe? Bem, cara, eu vou ficar ali num meio termo entre vocês. Eu dou um 7,5 pro filme, porque eu acho o filme muito divertido. Eu consigo enxergar os problemas de roteiro dele, sim. Tem umas partes que me incomodam, mas não me incomoda ao ponto de estragar a minha experiência. Eu acho que eu vou com o filme, assim, assistir o filme inteiro, me divertir, veria de novo facilmente o filme. Talvez eu dê uma tipo, vou pegar água nessa parte, eu vou ali e tal, porque eu sei mais ou menos quanto é que eu não vou precisar assistir o filme. Eu fico com a sensação que o filme podia, assim, ele é bom, ele é muito bom, na verdade, e poderia ser, sim, talvez, assim, top dos filmes de heróis que foram feitos ali nos últimos Marvel, DC. Ele podia chegar num nível muito maior do que ele chegou, mas é um filme que funciona muito bem e eu acho que as críticas estão muito positivas também. Infelizmente, eu acho que termo de comparação é um negócio que tá pegando muito pra esse filme também. Então a minha nota é 7,5 pro filme. Nos cálculos, 7,16. 7,16 ratos para Esquadrão Suicida. É uma boa nota, né? Uma boa nota. Vai chegar lá pro James Gunn. Como eu falei, esse filme vai pra recuperação. Ele foi aprovado pelo Conselho de Classe, né? Passou ali na média. Eu acredito que não tem, pelo menos eu não vi ainda
eu posso estar muito equivocado, ouvinte, me desculpe. Informações de uma confirmação de um novo filme. Não, mas já vai ter a série do Pacificador, né? HBO Isso Max. é confirmado, a gente comentou ali no começo do episódio, o HBO Max tem a série do Pacificador, o James Gunn não vai dirigir a série. Porque ele voltou pra Marvel. Ele vai dirigir Esquadrão Suicida, não, Guardiões da Galáxia 3, escrever e dirigir. Quer dizer, o filme já tá escrito faz tempo, né? Ele vai dirigir, de fato, agora o Guardiões 3, então ele não vai poder dirigir essa série, mas ele escreveu a série inteira, então vai sair lá, vai ser uma série original do HBO Max. Vamos ver como vai ser. Eu esperava mais até desse personagem, então, bem, vamos ver como vai ser na série, talvez funcione mais. Ou então, sei lá, vamos assistir a série pra descobrir, mas eu acredito que esse filme vai ter uma continuação. Eu acho que vai ter uma continuação, pode não ser o James Gunn, mas os personagens do Esquadrão Suicida, e esse nome, Esquadrão Suicida, essa ideia da Força Tarefa X, vai continuar no universo de DC dos Justamente cinemas. pela proposta, porque enquanto os Vingadores é aquela equipe fixa, você conhece todos os elementos, o Esquadrão Suicida você pode colocar qualquer um. Então Exatamente. Não tem muita dificuldade em pegar qualquer personagem que seja, juntar ali e montar uma história. Montar uma história não, montar um filme. E apesar de não ter sido um sucesso de bilheteria, mesmo pelos momentos que a gente tá passando, pra HBO Max, pro serviço da HBO, foi muito bem. Foi o filme mais assistido, assim, em semana de estreia e tal. Os números são bons, então eu acho que a Warner tá feliz, apesar dos pesares, e deve continuar. Em um futuro próximo, talvez falaremos de Esquadrão Suicida 3, 4, 5. Bem, vamos ver. Mas, ouvinte, espero que você tenha gostado do episódio. Comenta com a gente, conversa com a gente. O que você achou do filme, né? Se você gostou, se você não gostou, se concorda com a gente, se a nota foi alta, se a nota foi baixa, mas bem. Vamos agora pro bloco final, então? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou começar aí seguindo nesse clima do filme, dessa coisa espalhafatosa e tal, e como citado foi o Vinícius que citou, tem uma coisa de John Wick no Esquadrão Suicida. Eu assisti o filme Gunpowder Milkshake, e como vai chegar aqui no Brasil é Mistura Explosiva, né? Distribuidoras brasileiras. Cara, Não é da Netflix esse filme? Então, esse é o ponto, meu caro amigo. É um filme da Netflix, gringa, mas que ainda não está disponível na Netflix BR. Viva a VPN! E o filme saiu oficialmente agora em julho de 2021. No BR ele vai ser lançado nos cinemas, em alguns cinemas, mas sem data ainda especificada. Vai ser distribuído pela Diamond Films. E é basicamente um filme do John Wick, só que com mulheres. A personagem principal é interpretada pela Karen Gillan, que é a Nebula dos Guardiões da Galáxia, universo da Marvel. Ou seja, eu estou sempre tentando conectar as coisas aqui. A Lena Headey, a Angela Bassett e a Carla Gugino e a Michelle Yeoh são uma equipe, meio que uma sociedade ali igual do John Wick, de assassinos que tem a firma e eles vão atrás, fazem os serviços. Num belo dia, a personagem interpretada pela Karen, a Samantha, ela resolve não cumprir a tarefa que deram pra ela, que o chefe dela é interpretado pelo Paul Giamatti. E aí ele manda toda aquela trupe atrás dela porque ele quer o dinheiro dele de volta. Ou seja, é um filme do John Wick com mulheres, mas é muito legal, do mesmo jeito, é bem executado, a relação de mãe e filha é bem legal. E esse filme me ensinou uma coisa importante também, cara, que eu não sabia, que a gente também pode usar martelo pra carregar peso, ao invés de só martelar as coisas. Você sabia disso? Não. Fica aí uma lição pra quem... Uma curiosidade pra quem for assistir o filme. Preciso assistir esse filme agora. Mas, falando um filme sério, bem eu já legal. tinha... Não é perfeito, não é maravilhoso, mas é ali, você senta e assiste, ele dura 1h30. E, cara, é 1h30 que você assiste e quando você vai ver, porra, acabou já. Que legal. Gostei, curti aqui, aproveitei essa 1h30. Foi bem bacana a experiência. Eu tinha assistido... O trailer eu tinha achado legal, promoção do filme e tal. E, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Esse filme, ele já foi confirmado uma continuação dele. A Netflix vai postar já num segundo filme, tendo sucesso, não sei como vai ser a recepção, mas esse filme já tem um 2 confirmado. Pois é, e o que eu acho estranho é que ele tá disponível na Netflix americana e na em alguns países da Europa também, na Alemanha, se eu não me engano, mas em outros países não. Então, pra assistir, eu tive que usar de outros serviços, né? Se a Netflix ouvir isso, ela vai cancelar minha conta, eu acho. Eu não sei se eu torço pra Netflix ouvir ou não, porque se ela ouvir, talvez ela patrocine a gente. Se ela não ouvir, ela vai falar você não tem problema. Eu dou dinheiro desde que ele saia, desde que ele pare de usar VPN pra ver minhas coisas. Tá. Anderson, foi um prazer, tá, cara? Everton? Cara, eu assisti no Prime Video Lockdown Americano, Desmistificando o Borá.
do filme do Borá, a fita de vídeo seguinte, né? Que ele fez, o Borá 2, na época da pandemia do lockdown lá nos Estados Unidos e tal. Ele ficou um tempo na casa de 2 rednecks, né, cara? Que é uma das partes mais absurdas do filme. Que é uma das partes mais absurdas. O que acontece? Esse Desmistifica do Borá, ele tem um primeiro capítulo que são 37 minutos só dessa parte dele lá. E é muito interessante porque, tipo, os caras colocam assim, toda vez que aparecer o símbolo de Illuminati no canto da tela, é porque os caras estão falando alguma teoria da conspiração maluca. E, tipo, mano, tem uma parte do filme que fica o símbolo, sério, fica uns 10 minutos o símbolo lá, velho. E é muito bom, porque, tipo, tem cena essa, daquela parte que é muito engraçada. E depois são 7 capítulos onde cada teoria da conspiração, eles botam aqueles 2 caras que acolheram o Borá, eles conversando com um especialista, que explica pra eles o que eles acreditam, que na verdade é tudo uma teoria bizarra da cabeça deles, sabe? É muito interessante, cara. Eles batendo de frente com aquilo que eles acreditavam, sabe? Com os especialistas. E no final, o último capítulo, principalmente, que a Hillary Clinton manda um recado pra eles, cara. É muito bom, cara. E no final, aí o cara fala, mano, eu não gosto dessa mulher. Porque eles odeiam a Hillary Clinton, sabe? Porque eles ficam com aquela ideia. Isso é do Sacha Baron Cohen? Sim, na verdade. Não sabia. Porque geralmente quando alguma coisa aparece assim, desmistificando qualquer coisa, não sei o que, geralmente é o contraponto. Não, não foi bem assim. É a equipe do filme mesmo. Legal. O primeiro capítulo são 37 minutos daquela parte dele com os rednecks, tem cena essa, tem cena a mais e tal. E depois é meio que a continuação mostrando os caras lá, conversando com os especialistas. É interessante, cara. Eu achei do nada isso. Eu achei do nada no Prime Video isso. Eu achei muito da hora. E é da hora que o primeiro capítulo são 37 minutos e o resto são 8 minutos. Cada capítulo é 8 minutos. Coisa rápida, né? Sim. Não, eu vou assistir o filme de novo e vou assistir isso aí, cara. Cara, eu vou recomendar um filme aqui que não é novo, um filme de 2016 que, assim, agora com serviços, HBO Max, eu até comentei, o seu próprio dá pra fazer até uma conexão, Anderson, não pensei nisso, mas tem no HBO Max o filme, que é o serviço que vai disponibilizar o Esquadrão Suicida, que é um filme de 2016, dirigido pelo Shane Black, que é 2 caras legais, eu nunca tinha assistido esse filme. Maravilhoso, eu adoro Tirei da lista e, cara, puta, que surpresa agradável, cara, que filme engraçado, divertido, funciona muito bem. O filme ali protagonizado pelo Russell Crowe e pelo Ryan Gosling, que se passa ali numas Los Angeles dos anos 70, e que eles acabam entrando numa investigação criminal, de alguma forma, e se metendo com máfia, política e muitas loucuras durante o filme. Cara, é um filme muito engraçado ali. Os dois estão mandando muito bem. É um filme que tem boa dose de ação, uma boa dose de comédia, muito bem dosado e funciona muito bem, cara. Foi uma grata surpresa, me diverti muito assistindo o filme e recomendo pra quem tem o HBO Max, quem quiser assistir, tá lá. 2 caras legais, ou The Nice Guys. Tava na Netflix até pouco tempo. Tava na Netflix? Legal. Eu assisti no cinema esse filme. Provavelmente ele saiu da Netflix justamente por causa da HBO. Sim, exatamente, porque é igual a Disney também, quando saiu tirou as coisas dela. Mas isso me lembra uma vez que numa das conversas que a gente teve, ouvintes em off, que o Vinícius é notório que ele não gosta do Ryan Gosling, eu falei, nesse filme ele tava bem, cara. Eu acho que ele pode ser um bom ator de comédia física, e esse filme é a prova disso, cara. Cara, nesse filme ele manda muito bem na comédia, o personagem dele é muito engraçado. Bem, acho que é isso, né? Eu acho que é porque eu falei demais hoje, já. Não, falamos, né? Mas a intenção do podcast é falar, né? Se a gente vier no podcast ficar... Se fizer que nem os caras que vão lá na CPI, que eu quero o direito de ficar calado, não vai dar certo, né? Então, é melhor a gente falar realmente com habeas corpus a partir de agora. Dependendo do que você vai declarar, você pode arrumar muita briga. Não, exato, não vou declarar nada. Mas bem, conversamos sobre o Esquadrão Suicida e eu espero, ouvinte, que você tenha gostado do episódio. Agora converse com a gente, se você gostou do filme, se você não gostou do filme, concorda com as notas, se você assistiu os filmes e as coisas que a gente recomendou aqui no bloco final. Se você tem alguma coisa pra recomendar com a gente, pode procurar a gente nas redes sociais, Twitter Sofaverso, Instagram Sofaverso, pode mandar e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com, pode entrar no nosso grupo do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo pra gente conversar e teorizar mais lá. E também, continue escutando o Sofaverso, se você tá gostando, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. E também você pode escutar o podcast no site, né? Todo domingo tem episódio novo, www.sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios. Você será muito bem-vindo a escutar e interagir com a gente. E até o próximo episódio e valeu. Falou e até semana que vem.